Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências de moda de 2023 e para entender um pouco melhor o que seriam essas tendências, a gente precisa entender o que já vinha vindo, vamos dizer assim, nas passarelas de moda internacionais dos anos anteriores e mais ou menos em meados de 2019 para 2020 a gente teve uma tendência muito forte nas passarelas que foi dos anos 70. Então, os anos 70 realmente assim foi muito característico e muito pontual esse tipo de tendência nas grandes marcas, né? Então, para a gente entender o que está acontecendo agora na moda, é importante a gente saber sobre essas referências. Por quê? Então, por exemplo, uma coisa que está muito forte na moda hoje é a alfaiataria, e principalmente a alfaiataria moderna, né? Então, a gente vê a alfaiataria bastante recortada. A gente tá vendo o pessoal usar o terno cropped, por exemplo, camisa cropped, uma bermuda cropped, ou seja, recortada na tesoura mesmo, né? Tipo, é uma forma, assim, customizada, vamos dizer assim, da alfaiataria, né? Que eles estão tentando deixar a alfaiataria de uma forma descolada, mais descontraída e mais moderna, né? Então, essa, teoricamente, é uma releitura da alfaiataria para os anos de hoje. E, fora isso, a gente tem as cores vibrantes dentro dessa alfaiataria, que é uma tendência, é uma referência bem grande dos anos 70, né? Então a gente tem que lembrar que os anos 70 a gente tem uma referência muito forte na questão das cores quentes, né? Então era tudo muito colorido numa das vertentes, né? Porque a gente tem mais ou menos umas 4 vertentes principais dos anos 70. A primeira é a moda vitoriana, depois essa moda mais colorida, né? Tipo essa moda mais alegre, que tinha a parte psicodélica também de estamparia. Do Art Nouveau, enfim, algumas coisas que eram referência na época, né? Tipo, então teve uma vertente bastante colorida nesse sentido. A gente tem a parte mais disco, né? Que tinha bastante brilho e tinha uma questão mais sexy também. Então a gente tinha algumas roupas mais coladas e mais recortadas, né? Alguns tipos de macacão, alguns tipos de vestido, de blusa, que tinham aqueles decotes mais profundos e alguns recortes na altura da cintura. E outra vertente foi a vertente gótica, que era uma vertente mais contra a cultura, que na época eu acho que conversava um pouco com um questionamento em relação aos dogmas das religiões, e também era uma resposta um pouco a esse coloridão dos anos 70 também. Algumas pessoas utilizaram a moda gótica nesse sentido, né, de contracultura. Então, é importante a gente entender esses 4 pontos, né, da moda dos anos 70 para entender um pouco o que acontece hoje. Então a gente tem essas características de uma outra forma, de uma forma mais repaginada na moda de hoje. Para entender também melhor sobre essa questão, né, tipo, tem a parte dos anos 2000 também. Então a gente tem 2 grandes influências, né? A gente tem dos anos 70 e a gente tem dos anos 2000. Na parte dos anos 2000, essa moda tá um pouco tímida ainda. Não foram tantas marcas, por exemplo, que apostaram nas tendências dos anos 2000 nos últimos anos. Foram algumas marcas e ela tá aparecendo cada vez mais. Eu acho que a marca que mais apostou nos anos 2000, assim, nos últimos anos, acho que foi a Blue Marine. E, enfim, a gente tá vendo essa tendência aparecendo mais tímida, né? Então, uma grande marca de fast fashion, por exemplo, gringa, né, que é a Urban Outfitters, por exemplo, ela trouxe bastante essa referência dos anos 2000, então você vai ver lá um monte de coisa bem típica da época. Por exemplo, calça, jeans, saia e bermuda, enfim, cintura baixa, né, com a boca da calça um pouco mais larga, com bordado na lateral, estampas de strass, né, tipo aquela coisa bem típica dos anos 2000, tipo aquela bolsa baguete, né, com fivela grande embaixo. E aí tem a parte de acessórios, né, que são os maxi cintos, os maxi colares, as maxi bolsas e os óculos mais futuristas e coloridos também, que também eu acho que nos anos 2000 se usou e agora tá bastante em alta, né? Então, não só os óculos coloridos no sentido retrô, que era bastante moda nos últimos 3, 4 anos, mas agora realmente os óculos mais futuristas, né? Outra coisa que também era uma característica dos anos 2000 era aquela sainha drapeada, né, mais curta assim e rodada, né? Tipo, é uma coisa que também é provável que a gente veja nas lojas para vender. Outra coisa também característica dos anos 2000 foi a calça cargo, né? Tipo aquela calça que a gente chamava de calça big nos anos 2000, cheia de bolso, tal, não sei o que, com uma cintura mais baixa também, tá? A gente também já vê bastante nas lojas hoje em dia, aqui no Brasil inclusive, bastante presente. Estampas camuflada, estampa de jornal, tá bastante presente nessa loja, por exemplo, né? Então, tipo, os anos 2000 eles estão presentes sim, e estão vindo sim, e estão começando a pegar força, né? Então é importante entender esses elementos também para saber que isso pode ser uma tendência para o verão de 2023
Então vamos agora por alguns tópicos, né, que são pontos assim que são bastante febre, vamos dizer assim, que eu acho que vão ser grandes tendências pro ano que vem, que a gente vê bastante na moda gringa, né? Tipo, o pessoal que já tá no verão agora, né, em julho, do hemisfério para cima, já tá usando algumas coisas, a gente pode ter uma noção também de algumas tendências fortes, né? Então, lembrando de duas questões também que vão influenciar bastante. Um deles é o Coastal Grandmother e o outro é o Old Money. Se você não sabe o que são essas duas coisas, tem 2 vídeos aqui no meu canal explicando o que são esses estilos e essas tendências de moda que estão bastante presentes na moda gringa hoje em dia. Então é super importante entender esses 2 pontos para você entender o que está usando, né? Então, na parte de Coastal Grandmother, a gente vai ver muito essa coisa clássica de uma forma descontraída, só que mais leve, mais voltada para essa questão do verão, que é bem típico do litoral americano, né? Que é desse estilo, dessa tendência do Coastal Grandmother. E a gente vai ver também essa parte do Old Money, que é uma coisa clássica, um pouco mais minimalista, mas bastante refinada e que também está sendo uma grande febre lá fora, que está se utilizando muito, principalmente agora no verão, né? Então a gente está vendo muito bermuda de alfaiataria, como eu estava falando, terno cropped, a saia de alfaiataria cortada, a camisa cortada, enfim, tá uma grande febre. Ou utilizar esse tipo de peça com roupas mais básicas, né? Tipo, então é um topzinho, uma blusinha, uma t-shirt, alguma coisa assim, junto com essas peças de alfaiataria, um chinelo, um tênis, um boné, de uma forma bastante descolada, bastante descontraída mesmo, né? Tipo, realmente trazendo uma outra linguagem, uma outra conversa para a alfaiataria, que sempre foi um estilo bastante formal, né, de uma forma completamente informal. Então é bem interessante o que está acontecendo. Então, um dos itens bastante presentes nessa moda na gringa é o colete de alfaiataria. Então, o colete de alfaiataria, tipo, usado de diversas formas. Você pode usar ele dentro dessa forma mais formal, né, tipo, junto com um terno comprido, uma calça de alfaiataria, e usar de uma forma monocromática, como você pode usar com outros tons, você pode usar com calça, com saia, com calça jeans, enfim, de diversas formas. Então, esse coletinho de alfaiataria tá bastante em alta lá fora agora no verão. A chemise longa, né, tipo, também tenho visto bastante, usada não só como vestido, mas também como uma terceira peça para compor com calça, com saia, ou talvez você usar a chemise fechada até a parte da barriga, né, e usar ela aberta com uma calça, com uma saia, enfim, tem diversas formas de usar a chemise. E alguns outros pontos que eu venho vendo ultimamente é a saia longa, né? Tipo, eu acho que estava bastante embaixo, acho que ela volta com um pouco mais de força. A parte da estampa floral, acho que todo verão volta, né? Acho que não é nenhuma novidade, tanto o floral mini como o floral maxi, eu acho que tá sempre aí, sempre vai voltar todo verão, então, tipo, vai estar em alta. Outra coisa que a gente pode ver bastante é um tecido que parece uma crepe drapeada, que a parte de cima parece uma chemise, ela não precisa ser necessariamente comprida, eu já vi algumas peças mais curtas, e a parte de baixo uma calça ou uma bermuda mais larga, né, e que a gente tá vendo bastante também, diversas cores, enfim, é uma tendência pro verão de 2023 também. Então a gente vai ver bastante recorte também, que é uma coisa que veio bastante nas passarelas, essa coisa antigamente que se usava muito colã, né, tipo um macacão colado, um vestido colado com recortes bastante ousados, assim, bastante sexys, e que agora em 2022 tá vindo assim escancarado, né, assim, tipo, tem tanto recorte que a roupa tá praticamente virando um trapo, assim, né, tipo, eles estão realmente no maxi recorte, assim, dessas roupas, e tem sido uma grande tendência de algumas marcas aí que tem tentado levantar desta forma, mas a gente sabe que é uma tendência bem forte dos anos 70. Lembrando que a moda oversized também, que é uma coisa extremamente presente, eu acho que é uma moda que veio para ficar, independente do gênero, estilo e vertente de vestimenta, né, que esteja se utilizando o oversized, porque eu acho que o conforto é a grande questão do futuro, né, as pessoas estão buscando cada vez mais roupas mais confortáveis, e o oversized, tanto na parte de alfaiataria, que começou lá nos anos 20, que está muito mais presente hoje, né? Teve também nos anos 80 e 90, ainda continua em alta, mas eles estão tentando introduzir um pouco mais dos anos 70 e dos anos 2000 também na moda de hoje. Por último, a gente tem o crochê, né? Então a Moschino apostou forte no crochê, né? Tipo, a última coleção vem bastante forte o crochê, principalmente nos anos 70, mais uma vez, bem forte também, né? Então a tendência do crochê ela foi forte não só nos anos 70, né, na parte boho, na parte hippie, mas também nos anos 2000. E eu acho interessante pelo fato do crochê ser uma moda bastante artesanal, né? É uma forma de valorizar esse trabalho, né? Que é um trabalho incrível, é um trabalho que, assim, que querendo ou não está se perdendo um pouco, porque as pessoas, tipo, dessas novas gerações, assim, não tem muito interesse
para fazer esse tipo de trabalho, né? Eu sou uma apaixonada por alta costura, eu sou uma apaixonada por realmente fazer roupa na mão mesmo, assim, essa coisa da moda mais artesanal. Inclusive, até voltei a fazer crochê por conta disso, assim, por ser muito apaixonada por muitas peças que eu sempre via por aí, não conseguia muitas vezes ter acesso, porque a pessoa que faz mora muito longe, tipo, num outro país muito distante, no estilo que eu gostaria, né? Por exemplo, o crochê turco é uma coisa de outro mundo, o crochê nordestino, por exemplo, é muito maravilhoso também. Então, mas são peças que a gente tem um pouco de dificuldade de ter acesso, né? Então, realmente eu voltei a fazer por conta disso. Inclusive, eu vou trazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre isso, né? Falando como é interessante também você tentar fazer a sua própria roupa, né? Tipo, de uma certa forma, a gente consome menos desse mercado frenético, né? E a gente pode também fazer a nossa própria roupa de uma forma um pouco mais sustentável, de uma forma divertida e bastante durável, né? E por falar em fazer a sua própria roupa, né, tipo este macacão maravilhoso que vocês estão vendo aqui, ele é da minha marca, eu não consigo mostrar ele pra vocês hoje, mas eu vou deixar uma foto aqui de referência do lado, e quem tiver interesse e gostar é só entrar no Instagram. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, essas foram as tendências de 2023, e se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande, tchau!